E segundo o próprio Ministério da Saúde, o Brasil registrou o primeiro caso local de cólera em 18 anos. Esse fato aconteceu em Salvador. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no nosso Explica Pra Gente, que está no ar. Fazia tempo que a gente não ouvia falar dessa doença, a co-transmissão de cólera, né, doutora? Fazia muito tempo que a gente não ouvia falar isso, a não ser as pessoas que tinham contato com fossas ou qualquer esgoto e outras coisas mais. Me parece que volta a bater a porta, então, essa luzinha amarela e a cólera volta de novo a nos assustar. Doutora, é isso? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. A cólera é uma doença que a gente já teve um surto aqui, né, em Alagoas, e muitas pessoas ao redor da lagoa foram atingidas, e o pessoal ali da Vila Brejal, Coqueiro Seco, então essa região aí próxima à lagoa foi a população mais atingida, teve outros locais, é claro, foi um surto que nós tivemos aqui. E se preocupa porque depois desse momento a gente não teve mais surto aqui em Alagoas. No Brasil, os últimos casos foram em Pernambuco em 2006. Em 2006, Pernambuco detectou 21 casos. Mas de lá para cá a gente não teve mais relatos, né? O vibrião, que é a bactéria, o vibrião cholerae, ele vive na água doce, na água salgada, ele sobrevive, e também em crustáceos. Então, a nossa fonte primária ali naquele momento era o sururu. E as pessoas têm muito hábito de comer o sururu cru, né, sem cozinhar. Então, pega, prova. E foi a ostras principal... também, né, doutora? As ostras também, né? Pois é, muitas pessoas foram vítimas. Crustáceos de uma maneira geral, mas aqui a gente teve muita relação com o sururu, com ostra, principalmente esses dois, porque são comidos sem a temperatura, né? Sem cozinhar. Então, a gente tem o vibrião, então, ele faz parte da nossa microbiota, vamos dizer assim, porque a gente tem rio e a gente tem mar. É verdade. E ele tem essa possibilidade de transmissão, assim, alimentar, né? A gente chama de transmissão fecal-oral. Então, as pessoas contaminadas eliminam a bactéria pelas fezes, ou pelo vômito, e contaminam ali o rio. A gente sabe que a gente tem essa deficiência enorme ainda de saneamento, e dessa forma pode contaminar os crustáceos, e a gente se alimentando assim é a principal forma de contaminação. Assusta é porque o caso em si, que foi esse da Bahia, foi na Bahia que aconteceu o caso, em Salvador, a pessoa não viajou para países onde a doença existe normalmente, normalmente eu digo assim, continua existindo de forma endêmica, assim, existe lá de fato, que são vários países na África, aqui na América Latina, a gente tem na República Dominicana, há uns 2 anos foi detectado no Peru, então, mas no Brasil a gente já não tinha nesse tempo. E o rapaz, a pessoa, ele não saiu daqui do Brasil para lugar nenhum, não viajou para esse país. Nem viajou para fora da Bahia. Ele viajou até para uma cidade próxima, uma cidade praiana, mas está muito longe, porque foi no carnaval e ele adoeceu agora. Então, não parece haver essa relação com essa viagem que ele fez para o litoral da Bahia. Então, assim, é o que a gente chama um caso de dentro do país mesmo, um caso autóctone. Foi detectado, não veio importado de lugar nenhum, aconteceu aqui. Então, preocupa porque a gente tem esse mundaréu aí de água e um saneamento que deixa a desejar, né? Então, a gente se preocupa porque não quer viver mais aquele período que a gente viveu, de muita gente chegar muito desidratada, que a doença pode evoluir assim. Muitas pessoas têm a doença e não tem nada, outros têm casos leves, que é a maioria, mas aí 10% dos casos pode acontecer com essa forma grave. E é uma desidratação, Wilson, que eu nunca tinha visto na minha vida. A pessoa chega seca, ela fica com aquele olho esbugalhado, né, seco, com a boca seca, parece uma língua assim bem ressecada. A pele, quando a gente pega, puxa e a pele fica
naquele local de tanta falta de água que tem, além do vômito e da diarreia, uma diarreia profusa, muito grande, em vários episódios, um atrás do outro. Existe até uma cama específica. Naquela época, a gente, lá no hospital, eu vi o alto no HDT, a direção na época comprou essas camas, ela tem um buraco assim no meio, como se fosse uma cama de campanha antiga, não sei se as pessoas sabem, mas tinha uma cama de campanha com uma lona e no meio tem um buraco, porque ali ficava embaixo uma paradeira ali, né? Enfim. Uma paradeira, né? Para os dejetos. Fezes. Porque era uma coisa quase que não consegue segurar, né? Uma coisa absurda, Não consegue. Uma diarreia tem tratamento, né? Tem antibiótico para tratar, hidratação e esse antibiótico. Mas é uma doença, assim, que causa isso tudo. E como a gente tem essa facilidade, então, daí a nossa preocupação. E lembrar, né, os colegas e aqui os ouvintes, quem está escutando a gente, que a cólera faz parte das doenças diarreicas agudas. Então, se de repente começa a ter essa diarreia, são fezes claras, mal cheirosas, tem cheiro de peixe, algumas pessoas acham que tem cheiro de água sanitária, e o vômito também é muito frequente, essa desidratação intensa. Então, muito se alguém comeu algum alimento desse, como a gente falou, e começa a apresentar esse quadro, precisa pensar na possibilidade de cólera. O Ministério disse que a gente não precisa criar nenhum alarme, porque foi um caso, a Bahia fez a investigação nas pessoas próximas a esse paciente e não foi detectado nenhum. Ele não está mais na fase de transmissão, porque a fase de transmissão é aquele, mais ou menos, enquanto a pessoa está eliminando as fezes ou vômito, assim, ele pode transmitir, aí um período aí mais ou menos até 20 dias, onde a gente pode ainda ter aquele período de incubação, né? Não é o de transmissão. Transmissão é enquanto ele tem diarreia. Mas o período que a pessoa fica com a bactéria lá incubada, até apresentar os sintomas. Esse período de incubação, ele em média de 5 dias. Mas para fins de vigilância, eles aumentam esse período para 20 dias, 21 dias, que é para a gente ficar com maior tranquilidade ao redor daquela pessoa. As pessoas são investigadas e não houve nenhum caso na família dele, nos contactantes próximos, do quadro semelhante. Então, parece que está controlado, mas chama atenção pela preocupação. Muito bem, vamos lá por causa do nosso tempo hoje, doutora. Vamos trazer a pergunta dos nossos telespectadores para a gente poder saber quais são as dúvidas dos telespectadores para a doutora Luciana. Quem pergunta é a Alice Nascimento, do bairro do Farol. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe tratamento no SUS para a doença? Existe, Alice. É uma doença, como eu falei, faz parte das doenças de diarreia, né, aguda. Então, a pessoa, assim, procura uma unidade de pronto atendimento, as UPAs hoje. A UPA vai diagnosticar, de acordo com esses sintomas que o paciente tem. Se for o caso necessário de internar, na maioria das vezes o paciente fica internado cerca de 1, 2 dias até controlar a desidratação. É uma doença que, se não for hidratado adequadamente, tratado, a pessoa que tem os sintomas pode evoluir para óbito pela desidratação, né, pelas complicações. E aí, o hospital de referência, o Hospital Escola Elvio Alto, foi naquela época e vai continuar sendo a referência para esses casos. Então, mas a UPA é a porta de entrada e tem tratamento no SUS, sim. Muito bem, doutora. Olha, e lembrando que é bom lavar as mãos, isso era uma recomendação muito importante, como é até hoje, que as mãos, às vezes, você pega alguma coisa e tal, enfim, colocou na boca, nos olhos, tem essa contaminação com a cólera. Entrar nessas águas de chuvas, por exemplo, também pode ser também infectado, não é isso, doutora? Isso. Como eu disse, o rio, o mar, a lagoa, o Vibrião está ali. Então, está só esperando ali alguém que esteja dando bobeira ali para ele contaminar. A forma maior de contaminação é a ingestão de água contaminada, ou de esses alimentos, esses crustáceos, é a principal forma de contaminação. Uma pessoa em contato com outra com cólera pode se contaminar justamente pelas mãos, pela falta por exemplo, o paciente vomitou, foi limpar ali o vômito do paciente, foi cuidar do paciente, não lava a mão depois e pode se contaminar dessa forma. Então, a lavagem das mãos é importante sempre, né? Independente de que doença for, mas é uma forma também
possível de se transmitir. Alimento contaminado, pega e bota na boca também. Então, a gente precisa sempre lembrar da lavagem das mãos. Perfeito, doutor, excelente. Mais uma vez, quero agradecer a senhora pelas informações importantes para a gente continuar com a higiene, com cuidado para não ser a próxima vítima. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, obrigado. Boa semana, com muita saúde e muita atenção para a gente permanecer saudável. Sucesso, boa tarde, até a próxima. Boa tarde e boa semana para todos com saúde. É isso aí, muito bem. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, trazendo informações sobre a cólera. Se cuidem, tá? Higiene é muito importante, principalmente com alimentos crus, viu? Maquinho e baba que gostam. Cuidado, ferver para não ter problema.